Depois de Ushuaia e El Calafate, a gente pegou um ônibus até a pequena cidadezinha de El Chaltén, a capital nacional do trekking na Argentina. E aí, no dia seguinte, bem cedo, a gente foi fazer o trekking mais famoso da região, uma caminhada de dia inteiro até a base do Fitzroy. A gente vai fazer uma parada na primeira Laguna Capri, depois a gente continua e esse último trecho é o pior, de maior elevação, até a Laguna de los Tres. São 11 quilômetros então, de ida. 11 quilômetros. Tá, vamos lá. Caminhada bem mais difícil que ontem, muito mais inclinada e o vento é gelado. O dia tá lindíssimo, mas é muito mais difícil. Muita gente também na caminhada, então você não pode parar, senão você é ultrapassado e fica na fila. Já passamos 2 quilômetros. 2,5. Subindo fácil. A subidinha mais. Fácil, eu tô quase morrendo. Juro, a qualquer momento eu posso cair aqui, desmaiado. É? Nossa. Vamos tentar chegar naquela primeira parada do lago. Ah, por que não faz isso? De repente, o Fitzroy despontou aqui no meio da caminhada. Todo mundo parou para fotografar. Esses cenários de vegetação e lagoas e sempre ao fundo uma montanha com neve deixa tudo muito exótico, né? E esse acho que é um dos maiores, mais famosos, né, Puck? Ele é muito famoso, né? O Fitzroy. E é considerado uma das caminhadas mais bonitas do mundo. Opa! Incrível mesmo. A gente vai caminhando agora no entorno desse primeiro lago. Mas ainda faltam muitos quilômetros. Acho que faltam 7 quilômetros para o objetivo final de hoje. E é sabido que o último quilômetro é o mais difícil. É muito inclinado, muito íngreme. Então já estou me preparando psicologicamente para o que vem adiante. Se está gostando, deixe um like e se inscreva no canal. É de graça e ajuda muito na divulgação do vídeo. Obrigado. Chegamos na parte infame. O último 1 quilômetro. Aqui, ó. A gente vai ganhar uma elevação de 400 metros em 1 quilômetro. Vamos ver como a gente vai. Subir 400 metros em 1 quilômetro não vai ser brincadeira. Estão dizendo inclusive aqui que você tem que estar em dificuldade alta, você tem que estar em boa condição física. Enfim. Vamos marcar quanto tempo a gente vai fazer? Vamos. O começo da caminhada foi bem difícil, já tinha uma subidinha mais puxada no começo só. E agora a gente chegou na parte famosa por ser muito íngreme. E a gente já tava aqui sofrendo, tava ruim, ficou pior. E agora eu acho que ali vai virar o inferno. Bem no pé da montanha ali, dá pra ver um zigue-zague, umas pessoas desse tamanho assim. Mas ali já é bem íngreme, até chegar no topo. E aquelas pessoas pequenininhas daqui a pouco
pouco seremos nós ali. E eu acho que no topo deve ser aquele Ali tem um lago enorme com o Fitzroy ao fundo. payoff total. É. Já há 1 hora nessa subida que eu não tenho palavras para descrever como é íngreme, técnica e cansativa. Mas agora a gente já consegue ver a ponta do Fitzroy aparecendo lá. Significa que o nosso objetivo está bem perto. Estamos chegando. Ah, não, tem mais. Meu Deus, falta muito. Não, não brinca, eu juro que eu achei que era a chegada. Ah, não. Tô acreditando nisso. Falta tudo aquilo. Ai, não é tanto assim. Ai, não. De longe, subimos por mais de 1 hora, a caminhada total foi de 4 horas e 10. Chegamos aqui, vento muito forte, vento gelado, mas uma das vistas mais bonitas que eu já vi. Nunca vi tão bonito. Valeu muito a pena, nossa senhora. Nossa senhora, agora vamos parar, comer um sanduíche, hidratar, descansar, tirar 1000 fotos, porque depois a descida não vai ser fácil, porque é muito íngreme, então a descida é técnica, mas valeu muito a pena. Foram 4 horas e 10 de caminhada, 1 hora de subida, uma subida absurdamente íngreme e técnica. Foi muito difícil. Pra Carol não foi tanto, mas a vista daqui de cima é extraordinária. Nossa senhora, coisa de louco, uma pintura. Tem um lago escondido atrás dessa montanha que se chama Lago Súcia. Se descer.
a gente desceu e chegou uma bifurcação que a gente podia ou continuar pelo caminho que viemos da cidade ou fazer uma voltinha e curtir outro cenário. São 3 lagoas, Laguna Hija, Laguna Madre e Laguna Nieta, e ao final a gente faz uma curva para a esquerda, um pouquinho mais longo, mas que muda um pouquinho o cenário, e tá bonito, aqui a gente consegue ver o Fitzroy ao fundo. Que agora já tá coberto um pouquinho com a nuvem. Já, desde a hora que a gente desceu, entrou uma nuvem no pico dele e não saiu mais. E as lagunas, cada uma tem uma cor, uma é verde, outra é azul. Vamos continuar andando, ver se a gente acha outra. É. Bom, vamos explicar o que está acontecendo. A gente subiu até Fitzroy, descemos e íamos voltar para a cidade pelo mesmo caminho. Aí a Carol descobriu que tinha um outro looping a ser feito. Voltar para um caminho mais longo. E é isso que a gente está fazendo, só que ele é bem mais longo do que a gente imaginava. Carol calculou agora que nós já andamos 18 quilômetros e ainda faltam 10. Já estamos andando há 8 horas e 5 minutos. Quer dizer, eu falo andando, mas não é andando, né? Porque sobe, desce, pedra, mata, areia, terreno bem acidentado. Mas é muito bonito. Só não sei em que estado que a gente vai chegar na cidade. Estamos caminhando já quase 9 horas. Falta bastante ainda. Chegamos aqui em uma região bem diferente. O cenário vai mudando o tempo todo. E aqui a gente está vendo algo que a gente viu em vários parques dessa região sul da Argentina, que são as árvores caídas. Muitas árvores caídas. A gente não entende por quê. E a gente estava inclusive andando um dia desse e aí uma árvore estalou, deu um susto, a Carol até pulou e a árvore caiu, mas não estava perto da gente. Mas enfim, vamos? Nós temos nesse exato momento 22 quilômetros em 9 horas e faltam 6 para terminar. Olha, só tô indo porque não tem opção. Só tô indo porque não posso ficar. Estamos a poucos metros da rua principal da cidade. Foram quanto tempo? 11 horas. 11 horas de caminhada. 28,4 quilômetros. Oh, I'm done. I'm done. Meu Deus do céu. Vamos tomar uma cerveja agora, pelo amor de Deus? Não consigo nem falar, tô tão cansada. Não tô sentindo meu pé nem minha perna. Preciso comer. Hoje a gente vai fazer uma caminhada bem mais tranquila, curta, até uns miradores que tem aqui próximo à cidade de Chaltén. Caminhadinha de 2 ou 3 quilômetros de ida e 3 de volta, porque depois de ontem a gente não tem condições de fazer nada mais do que isso. Mas de qualquer jeito, mais um dia bonito, gostoso para passear.
Agora a gente está começando um outro caminho. Deste mirador dá para fazer uma outra caminhada. Aqui no looping. Um looping, chegar a outro mirador. Vamos ver se a gente acerta o caminho. Bem, às vezes você tá num vento quase te derrubando e de repente acalma. Começa a dar um calor. É, calor e frio. Todas as caminhadas a gente sente calor e frio. Não é um vento constante, igual os ventos alísios do Nordeste. São rajadas. Rajadas, assim, quase te derruba e de repente vai embora. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!